É um prazer estar aqui com vocês hoje para poder falar desse tema tão importante. Quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui conosco, conectados e suas organizações. É um prazer poder compartilhar esse painel com vocês, que são as técnicas inovadoras para a captação de recursos. Nessa terceira feira latino-americana. O trabalho da IAF na rede Colaborar e Macaia, nós temos aqui o que é genérico para poder transformar as atividades das empresas. Por isso, desenvolver estratégias inovadoras de captação é muito importante e nos leva mais próximo aos nossos objetivos. E também nos garante a sustentabilidade financeira tão necessária. Neste painel inicial, temos 1 hora para apresentar os nossos 4 palestrantes, que vão nos ajudar a entender esse tópico tão importante. Vou apresentar nossos palestrantes, a Cláudia Gibelli. Ela é gerente de programas do Fundo Casa, no Brasil, bióloga, especialista em biologia, e já por mais de 20 anos está na organização. E junto com a comunidade de base, quero dar as boas-vindas à Cláudia. Seja bem-vinda. Além disso, Felipe Bogotá é da organização Territória. Ele tem experiência na América Latina, especializado em economia e análise de mercado. Liderou projetos em Colômbia e vários países da América Latina, em colaboração com muitos. E ele posiciona a filantropia comunitária para construir conhecimentos de redes. Seja bem-vindo, Felipe. É um prazer que esteja conosco. E, finalmente, temos Luiz Roberto Jimenez. Ele é presidente da EDESA, líder de engenharia agrônoma, tem mais de 24 anos na indústria da América Latina e também lidera equipes de formação. Hoje em dia, é líder de projeto em finanças rurais, coletando recursos comunitários no Grupo América Latina. Seja bem-vindo, Luiz. E, finalmente, temos presente Verônica Escobar. Ela é a atual presidente executiva da organização Fundel. Essa é uma empresa social no setor econômico. Ela é engenheira de profissão e líder da organização Fundel já há mais de 19 anos. Uma organização de sustentabilidade. Seja muito bem-vinda, Verônica. E, sem mais, para iniciar esse primeiro painel, deixaremos que cada um de vocês tenham tempo para responder as perguntas. Teremos um cronômetro na parte superior da tela para que possam dar seguimento. E nessa conversa inicial, temos uma metodologia de diálogo muito interessante. Essas 4 mesas redondas depois se transformam em salas individuais, onde cada palestrante terá um espaço de 30 minutos para responder às perguntas dos participantes. E para iniciar, temos 4 representantes. A ideia é como melhorar a sustentabilidade e projeto social, utilizando o crédito da filantropia comunitária e outras alternativas inovadoras. Então, nós que estamos aqui hoje, para que possam entender melhor,
Eu quero inteirar com o Felipe. Então, no caso da territorial, quais são os desafios enfrentados para implementar um modelo de círculos de doação no seu território? Obrigada, Juan. Bom dia a todos. Agradeço o convite e a possibilidade de compartilhar a nossa experiência, que tem a ver com os círculos de doação. Convido a visitar a nossa página, onde vocês poderão entender melhor o que implementar na Colômbia. Então, quero começar com os dados. Os círculos de doação, o que significa? Essa é uma metodologia que foi patrocinada e foi levada a mais de 27 países, onde foi possível arrecadar mais de 7 milhões de libras esterlinas. E para isso foram feitos mais de 74 projetos, eventos e 200 eventos. Então, nos Estados Unidos, nos últimos 6 anos, tivemos mais de 4.200 conectivos, com o envolvimento de 370 mil pessoas que se envolveram com fazendo doações. Entretanto, a nossa organização perguntou: e daí? Como vamos organizar tudo isso? Digamos, ok, Estados Unidos é bem-vindo à nossa estratégia, mas quais são os obstáculos que enfrentamos? Então, utilizamos essa metodologia e tropicalizamos as nossas necessidades aqui em Colômbia. E nos últimos 4 ou 5 anos que implementamos a tecnologia, arrecadamos mais de 130 milhões de pesos, conseguimos envolver mais de 74 investidores, são pessoas que estão investindo e responsáveis por impacto social, são iniciativas muito importantes, que impactaram mais de 4.000 pessoas. Eu menciono essas cifras porque, para que vocês entendam o que eu vou dizer. Dizer, ok, que diferença faz? Lógico, mas eu quero mencionar que é uma técnica muito simples e que pode ajudar a trazer resultados concretos. Então, esses círculos de dar, o que são? Nós envolvemos diversos artistas ou participantes que se reúnem para quando é necessário o aporte de recursos, que podem não só em dinheiro, mas também em bens, e que possam causar um impacto social. Queria compartilhar aqui no chat, não sei se será possível. Então, a pergunta é: qual a definição dos círculos de dar? Tem a ver com a solidariedade. Por quê? Isso é porque acreditamos que os países da América Latina, em especial a Colômbia, a nossa função é justamente divulgar essa função de dar, porque o aspecto da doação não é tão comum. Então, cada pessoa, dentro do seu poder aquisitivo, ela pode doar alguma coisa que cause impacto. E a razão é porque esses círculos, eles são justamente o princípio de que construi as relações de confiança que são tão importantes nesses países. Permitem identificar os atores tão importantes nesse território, que fazem coisas tão importantes e que muitas vezes não recebem o devido valor. E muitas vezes é importante que as empresas, as associações implementem e expandem as suas tecnologias. E quando isso acontece, esse aporte de fundos pode chegar mais longe. E esse trabalho, eu vou lhe falar um pouquinho mais. Vocês vão poder olhar, então, o nosso site, conhecer melhor como funciona essa metodologia. E vamos poder passar para vocês, poderem entender melhor. Muito obrigado, Felipe. Você coloca isso como uma coisa muito simples, mas acho que não é tão simples, não.
de outros países, nós vemos que esse modelo de dar está muito consolidado, mas na Colômbia nem tanto. Então, você fala sobre uma metodologia que realmente muda a nossa maneira de arrecadar recursos e faz parte das necessidades das organizações, né? Que às vezes tem um modelo já pré-definido. Então, muito obrigado por compartilhar essa estratégia. E agora vou dar a palavra à Verônica. Eu gostaria de que você compartilhasse conosco o caso da Fudela. Por favor, fale do que se trata os empreendimentos sociais e os espaços de poder. Muito obrigada, é um prazer, Juan. Muito obrigada pelo convite. Nós consideramos que esses espaços da rede colaborar são muito potentes. Definitivamente é uma troca, uma aprendizagem. Na Fudela, uma organização equatoriana que já tem 20 anos, ela nasce com um projeto específico, mas eu acho que uma coisa que nos une nessa conversa é a necessidade de procurar mais oportunidades para atingir ou conseguir nossa missão, nosso propósito. E eu tenho certeza que cada um dos que está aqui, das diferentes organizações, estamos unidos pelo propósito de fazer um mundo melhor na parte social ou ambiental. O que aconteceu com a Fudela em todos esses anos? Embora seja verdade que temos fundos de colaboração internacional, ouvindo as necessidades de muitas pessoas com quem trabalhamos, porque nós trabalhamos principalmente para gerar inclusão social e econômica para pessoas em situação de vulnerabilidade, nosso propósito é gerar oportunidades, facilitar contatos e realmente dar mais oportunidades. Então, nós percebemos, ouvindo as pessoas, e uma coisa que eu acho muito importante para entendermos por que nós fazemos isso, eu acho que tem uma questão fundamental, e é que para cumprir nosso propósito, primeiro nós temos que ter não apenas recursos financeiros e desenvolver, mas também desenvolver capacidades. Então, quando nós começamos a desenvolver capacidades, a ouvir as pessoas com quem trabalhávamos, percebemos que existem alguns contextos nesse mundo atual que são resultado da problemática que nós temos hoje, por exemplo, ambientalmente. De acordo com dados do Relatório Econômico Mundial, existem riscos que nós estamos encarando como comunidade e sabemos que a questão ambiental não tem retorno. 5 a cada 10 desafios maiores têm a ver com a questão ambiental. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, nosso contexto como organizações sociais, nós temos uma complexidade no momento de ler esse entorno que tem a ver com a realidade humana. Nós vemos mobilidade humana, pessoas estão indo de um país para outros e fica difícil inserir elas no contexto econômico onde elas chegam. Então, existe esse desafio de inserir em sentido de trabalho. E um terceiro ponto é como conseguir um impacto real ao momento de atingir esse objetivo. Então, nós temos fundos, somos donatários da IAF, mas percebemos que nem todos esses recursos conseguem atingir ou satisfazer as necessidades dos nossos grupos. E juntando esses diferentes elementos que o contexto global nos entrega, começamos a gerar. Essa questão de empreendimento social é um grande desafio. Não só gerar um empreendimento econômico é um desafio, mas também um empreendimento social, porque tem a ver com tudo que vocês estão falando, e acho que vocês têm muita razão em pensar fora da caixa, inovação, como a gente junta a necessidade do mercado, a necessidade das pessoas com quem trabalhamos e geramos um empreendimento social. Nós temos um empreendimento que se chama Matirea, é uma oficina de triplo impacto. É têxtil comunitário, tem o objetivo de oferecer às mulheres
que são chefes de família, dar uma oportunidade de inserção de trabalho, empreendimento, para que elas possam se sustentar. Muitas pessoas não têm a oportunidade de trabalhar formalmente, elas não estão regularizadas, se estão dentro da mobilidade humana, elas têm desvantagens. Então, essa oficina está indo bem em frente. Eu vou encerrar aqui. É de triplo impacto porque junta a parte de economia circular, ou seja, evoluiu, ela responde a uma necessidade do mercado em relação à economia circular e também responde à geração de oportunidades de emprego. Então, eu vou parar por aqui para a próxima pergunta, mas existe um empreendimento social segundo as necessidades do mercado e as necessidades das pessoas com quem trabalhamos. Muito obrigado, Verônica. Bem, até aqui nós já vimos duas oportunidades de trabalho diferentes. Temos modelos de dar, né, doações, e Verônica fala conosco sobre a importância de gerar nossos próprios recursos. Essa é a ideia dos empreendimentos. Agora, para ouvirmos uma terceira oportunidade, temos Luiz Roberto, que eu gostaria que falasse sobre esses créditos comunitários e como vocês implantaram isso. Obrigado, Juan. Bom dia a todos os participantes. Muito obrigado pelo convite para esse painel. As microfinanças existem, as modernas, a partir dos anos 60. E de microcréditos, nós sabemos de épocas até 1400, 1500, com o comércio. Então, a questão de microcréditos, na verdade, não é uma novidade. E acho que muitas das metodologias que nós usamos, não é que a gente está inventando a roda, a gente está apenas fazendo uma variação para adaptar isso e fazer funcionar de um lado ou do outro. No nosso caso, que é a parte rural, nós procuramos o desenvolvimento social e econômico das famílias e o microcrédito, com os avanços da tecnologia, usando bases de dados, usando softwares, é novidade, mas realmente não é o que é mais importante, não é o mais importante que a gente já fez. O que nós fizemos que eu acho que é diferente é iniciar um modelo em que as comunidades, nem toda a comunidade, um grupo de vizinhos se organiza para fazer um capital social, um capital econômico, feito por eles mesmos. E isso serve de base, igual a qualquer sociedade anônima, para começar a sua própria organização de microfinanças. Então, nós íamos até comunidades afastadas, que tivessem um acesso bem difícil, situação econômica bem difícil. Então, a gente fala, vamos fazer um programa de microcrédito aqui, todo mundo feliz. E o dinheiro chega quando? Não, o dinheiro está com vocês. Ah, mas como assim? Então, aí, na segunda reunião, eles chegavam, e aí chegava um décimo das pessoas que chegava antes. Mas nós falávamos para eles, paciência é uma virtude. E as coisas começam assim, do pequeno. Então, vamos fazer um modelo pequeno. Nós vamos apoiar, vamos fazer oficinas, vamos ensinar como é que isso funciona, o que é isso de capital, o que é dar um crédito, como a gente pode ter uma contabilidade básica. E vamos dar um valor às ações, que pode ser um valor pequeno, equivalente a US$ 2, e que não tem que colocar agora esse dinheiro durante o treinamento. Nós desenvolvemos um modelo em que havia passos de treinamento. E assim formamos pequenos grupos de crédito legalizados como sociedades anônimas, e eles começavam com créditos de US$ 50, US$ 100, mas com um plano de capitalização
que no início tinha poucos sócios. Nós pedíamos um mínimo de 20, mas às vezes começava com 15 sócios, cada um contribuía com uma ou duas ações, com esse dinheiro dava os créditos, e depois tinha uma segunda fase, depois que tinha vários desses grupos, tinha uma organização de vários andares onde todos eram sócios, e com essa organização a gente conseguia pedir crédito e fundos de outras organizações, bancos que talvez não queriam chegar até as comunidades rurais, mas por meio de uma organização de maior porte, essas contribuições podiam chegar até organizações pequenas que já tinham capital. Então funciona como qualquer empresa que tem um capital, aí em cima dele faz um alavancamento, ele multiplica seu capital e esse fundo é o ativo da organização comunitária, e isso serve para dar microcréditos. Obrigado, Luiz, por compartilhar essas ideias inovadoras. Eu acho que a inovação tem a ver com mudança, né? E usar esses modelos que vêm de outros setores e trazê-los para o nosso âmbito de ação, para, por exemplo, dar financiamento para organizações, comunidades que talvez de outra maneira não teriam acesso. Então, muito obrigado por compartilhar conosco essa estratégia que estão implantando. E por último, vou dar a palavra à Cláudia para falar sobre o caso de Fundo Socioambiental Casa, como estão ajudando com outras organizações a arrecadar recursos da atividade comunitária. Como é que vocês fazem? Bom dia, gente. Mais uma vez, obrigada por convidar o Fundo Casa para estar aqui presente. Somos parceiros nessas atividades todas há muito tempo, e eu convido também vocês a visitarem o nosso site e as nossas redes sociais para conhecer um pouquinho melhor do trabalho do Fundo Casa, porque aqui a gente não vai ter muito tempo para poder falar sobre isso. O Fundo Casa é uma organização que vai completar 20 anos o ano que vem, e nós trabalhamos com doações diretas às comunidades e organizações de base em todo o território do Brasil. Há algum tempo atrás, a gente fazia essas doações para organizações no Brasil e também na América do Sul. Isso foi ficando um pouco mais complexo, e nós também entendemos que é mais legítimo que as organizações que estão no território, os fundos locais, captem esses recursos e doem para suas organizações dos seus territórios. E foi assim que as redes e as alianças entre fundos foram surgindo. Hoje, oficialmente, institucionalmente, nós integramos 3 alianças de fundos, a Aliança Fundos del Sur, que hoje contempla 14 fundos em todo o sul global, e ela surge dessa expertise dos fundos de conhecerem profundamente os seus territórios e as suas comunidades, e terem, acima de tudo, a possibilidade de fazer com que o recurso chegue rapidamente à mão das comunidades que estão no território e são, portanto, mais vulneráveis por uma série de motivos. Nós integramos também a Rede Como A, que é aqui no Brasil. Hoje são 17 organizações, não necessariamente fundos, mas organizações que trabalham nessa mesma lógica de doação de recursos diretamente para a base, e uma outra aliança um pouquinho menor, que são 3 fundos que integram essa aliança, que é a aliança entre fundos, que é o Fundo Casa, o Fundo Elas, inicialmente o Fundo Baobá, agora substituído pelo Fundo Elas Mais, e o Fundo Brasil de Direitos Humanos. Essa aliança em especial, ela acabou surgindo por uma emergência. Na época da Covid, as comunidades precisavam de recurso rapidamente. Vocês sabem todas as dificuldades que a pandemia de Covid nos impôs, e especialmente para as comunidades que estão no território e plantam para vender e se manter dessa venda, não tinham como fazer esse comércio. Então nós criamos aí essa aliança entre os fundos para fazer com que o recurso chegasse de forma emergencial, rapidamente na ponta. E agora a gente substitui a emergência da Covid pela emergência climática. Vocês devem estar acompanhando o que está acontecendo no sul do Brasil, uma tragédia,
previsível de alguma forma, mas a gente precisa estar junto das comunidades de base, porque esse é um momento de emergência, emergência climática, e a gente entende que daqui para frente isso vai se repetir com mais frequência e mais intensidade. Então, foram nesses contextos que as redes surgiram, e a lógica é simples. Nós, quando trabalhamos com as comunidades de base, percebemos que o trabalho coletivo, o trabalho em rede, potencializa os resultados. O Fundo Casa coloca os recursos de forma estratégica no território, muitas vezes comunidades próximas que se conhecem, mas não trabalham juntas, e aí a gente proporciona esse encontro e o trabalho coletivo, o trabalho em rede, e a troca de conhecimento, de saberes tradicionais, enfim, parcerias que se estabelecem a partir dos projetos que nós apoiamos, e essa rede se consolida, ela dificilmente se desfaz. Então, por que não nós, financiadores, não fazermos o mesmo, né? Então, nos associamos com outros fundos, com outras organizações doadoras aqui no Sul Global, porque nós temos grandes desafios aqui no Sul Global, todos vocês sabem. Então, passamos a trabalhar de forma coletiva, e os resultados obtidos a partir do trabalho dessa aliança nos proporcionou chegar a recursos que nós não imaginávamos, justamente pelos resultados que nós apresentamos de forma coletiva, sempre respeitando as individualidades de cada integrante das redes, de cada integrante das alianças, suas individualidades, formas de trabalho, enfim. Mas essa associação que surgiu dessas 3 diferentes redes, dessas 3 diferentes alianças, por diferentes motivos, nós reproduzimos, na verdade, o trabalho da base, e o resultado tem sido positivo. A gente pode falar um pouco mais sobre isso durante a manhã. Le agradeço, Cláudia, e a todas as outras todas as organizações que formam parte da Rede Colaborar, porque é muito importante formar essas alianças, e como vimos, a partir da perspectiva comunitária, como utilizar e distribuir esses recursos, especialmente em momentos de emergência, e assegurar que esses recursos cheguem àqueles que necessitam. Também acabamos de ver esses 4 modelos inovadores, criativos, e o que cada um oferece. E de maneira que as organizações devem procurar suas alternativas que mais lhes sirvam. Então, é importante vocês mencionar aqui seus desafios e como implementam os seus recursos. E agora começo com Verônica, com a segunda parte de perguntas. Verônica, quais foram então os desafios enfrentados para poder implementar esses modelos de empreendimento, e como vocês superaram? Sim, os desafios são permanentes. E o que permite, então, uma empresa social ter êxito é a maneira como eles gestionam os recursos. É importante ter uma visão de mercado. Nós, como organização, o primeiro desafio que tivemos foi gerar iniciativas. A razão é que temos que mudar a nossa mentalidade para que seja mais enfocada como uma empresa social. Então, por mais que a empresa tenha esse objetivo social e geram recursos sociais, acaba também competindo no mercado com outras empresas e que têm um objetivo econômico. Então, adaptar esse modelo social à realidade é um grande desafio. E isso tem que ver com o fato de que ter consumidores, fornecedores. Então, é importante desenvolver uma lógica e que se encaixe no mercado, mas sem deixar de lado o seu aspecto social. Nós também continuamos a identificar qual a nossa maneira de nos conectar com outras organizações sociais que trabalhem nesse mesmo cenário. Como nos conectamos
a liderança de uma empresa social que seja desse formato de uma ONG. Então, é importante formar equipes que tenham esse tipo de foco. Lógico, nós continuamos a seguir adiante como uma empresa social, temos os nossos clientes, temos que desenvolver os nossos padrões de qualidade, mas a mentalidade é de ter sua própria dinâmica, que atenda às suas necessidades. E por isso é que nós somos líderes, mas também é importante desenvolver a sua estrutura apropriada. E por isso, quando falamos de uma empresa social, é importante ter essa estrutura bem específica. Então, desenvolve-se também uma segunda ideia de negócios para angariar esses fundos, e tem a ver com as nossas necessidades. E para descrever esses desafios, eu incluí um terceiro, que é como ser sustentável, sem depender daqueles pontos que uma ONG deve gerar. Aqui o que eu estou tratando de dizer é que esse fim final é que as empresas sociais acabem por gerar fundos que atendam o impacto social que ela causa. Ou seja, temos que identificar organizações, pessoas que se somem aos nossos objetivos. Ou seja, esse desafio nunca acaba, é permanente. Trata-se de buscar novas colaborações, novas alianças que atendam o nosso objetivo. E, por fim, a necessidade de gerar essas alianças, eu concordo plenamente com o que mencionou Cláudia. Identificar as oportunidades e também encarar os desafios e juntar-se nessa oportunidade com as alianças formadas. E a intenção não é duplicar esforços, principalmente no aspecto sustentável. A ideia seria, então, poder expandir esses modelos e aplicá-los. Então, a pergunta principal é como replicar, sem que seja uma duplicidade e sem, ao mesmo tempo, formar uma competitividade entre as organizações que já existem. Então, o desafio final é como desenvolver um modelo que possa crescer em escala, mas de uma maneira sustentável e colaborativa. Obrigada, Verônica. Agora, Felipe, quais seriam, então, a partir da territória, os seus desafios? Bem, eu quero apresentar aqui, muito rapidamente, nesse slide, os nossos desafios e a metodologia. Deixa eu ver se consigo compartilhar aqui na tela. Então, rapidamente, eu quero apresentar como funciona a entidade Solidariedade. Então, a ideia é gerar justamente a mobilização de recursos. Como podemos ter a nossa parte de sócios ou aliados. E eu creio que esse modelo serve para todas as organizações. Então, a pergunta principal é como gerar esses recursos? Que organizações do território, nós convidamos para um evento, ocorre a captação de recursos e depois prestação de contas. Então, quais são os desafios? Na etapa de convocação, por exemplo, é difícil encontrar organizações que atendam nossas necessidades. Organizações locais, organizações que tenham um processo de qualidade importante, que façam suas ações que tenham um impacto concreto e que tenham uma relação entre processos e resultados. Então, é importante definir essa etapa de uma maneira muito clara. Então, a pergunta é como criar essa rede, essa conexão com outras, principalmente em atividades territoriais. Segunda parte seria a preparação das organizações. Muitas vezes, nós não somos tão organizados, tão bons naquilo que fazemos. Então, a pergunta é como assessorar, então, narrativas, como contar a sua história, como passar adiante de uma maneira inovadora. E, ao mesmo tempo, também gerando a ideia de confiança na organização. E
principalmente como criar valor em cima das atividades criadas por essa entidade. Como são geradas as notícias. Esse foi um desafio que enfrentamos e que isso que fizemos, nós tratamos de nos treinar, nos capacitar. E isso é importante, porque essa é o que cria confiança. Então, as estratégias que são desenvolvidas, ou criar, então, um plano para mitigar os problemas enfrentados. Isso é fundamental. E isso se faz muitas vezes a partir de referências. Como criar, então, esses círculos de confiança que são essenciais? Isso envolve pessoas. E qual a média da doação que cada um indivíduo tem, a sua importância? Então, eu tenho que justamente ter a cara de uma pessoa que gera confiança, para que isso possam atrair outros que possam também compartilhar essa iniciativa. Então, esse foi um dos desafios. Como gerar essa confiança? Conectar-se com a comunidade. Em seguida, temos também o aspecto da preparação do evento. Isso é fundamental. Então, nós estamos hoje deparando com os recursos mais escassos, que é a participação das pessoas. Como criar uma dinâmica de participação, de convocatória? Como gerar essa energia do evento? Isso seja o que a pessoa, que vão contribuir, seja o seu talento, seja em espécie, em dinheiro. Então, de que maneira superamos esse desafio? Por nos preparar. E, finalmente, não é na parte da captação de recursos. Temos que ter, então, uma capacidade de captação, desenvolver os mecanismos apropriados, de como vamos administrar os recursos arrecadados. Isso são, então, habilidades fundamentais. E, finalmente, a prestação de contas. Essa é a parte menos difícil, porque, na verdade, no nosso território, nos defrontamos com essa etapa, e é o que muitas vezes fideliza que um doador continue com suas doações. Obrigada, Felipe. Agora, vamos passar com a Cláudia. De que maneira os fundos comunitários enfrentam desafios e como vocês têm superado isso? O que tem feito para superar e chegar aos resultados? Bom, desafio é o que mais a gente tem, né? Trabalhar com a própria equipe da sua própria organização já é um grande desafio, conforme ela vai crescendo, a diversidade de pessoas com as quais você trabalha. Imaginem trabalhar com diferentes organizações ao mesmo tempo, com o mesmo objetivo. Então, eu acho que um dos principais desafios é esse, porque cada integrante das alianças das quais nós fazemos parte tem a sua metodologia de trabalho, de seleção de projetos, de tempos para fazer com que o recurso chegue até a organização que vai ser apoiada, a forma de fazer relatório, o conselho das organizações, ele atua de formas diferentes e aprova o que a organização vai fazer e como fazer de forma diferente. Então, quando você reúne organizações com todas essas diversidades para trabalhar de forma conjunta, esse é o primeiro desafio, você conseguir combinar todas essas diferenças para que o trabalho flua da melhor maneira possível. Agora, a grande vantagem é que quem integra as organizações, os fundos comunitários e regionais que integram estas alianças têm o mesmo objetivo, que é fazer com que o recurso chegue o mais rápido possível na mão de quem está precisando. Então, isso já é um ponto de partida bastante interessante. E eu acho que o que fez com que as alianças que nós participamos desse certo foi justamente o respeito a essas diferenças de cada organização, de como a gente trabalha. Então, o Fundo Casa tem uma metodologia de trabalho, tem a sua forma de fazer, os seus procedimentos internos, isso foi respeitado dentro das alianças que nós integramos. E da mesma forma, nós respeitamos as diferenças dos outros fundos. Mas a gente tem um objetivo comum. Então, a gente
vai buscar financiamento com fundações familiares no norte global, onde nós captamos os recursos majoritariamente. A gente vai com esse mesmo objetivo. Olha, vamos trabalhar em rede, vamos apoiar esses projetos com essa temática, etc. Acho que outra coisa e acabou dando certo, tanto que a gente mantém as alianças. Em determinado momento, quando algum dos integrantes acha que é o momento de se retirar, por algum motivo, ele se retira da aliança, entra outro, enfim. Mas essas alianças se mantêm de forma dinâmica, justamente porque a gente respeita as individualidades e a forma de trabalhar de cada coletivo. E acho que um grande desafio é mostrar os resultados, né? Produzir conhecimento, fazer publicações, participar de eventos para mostrar o quanto que essas alianças estão contribuindo para a filantropia por justiça social. Esse é um grande desafio, mas, ao mesmo tempo, mostrar resultados é fundamental. Vou dar um exemplo de como isso possibilitou com que a gente tivesse ganhos aqui no Brasil. A filantropia aqui no Brasil, a filantropia tradicional, as grandes empresas criam as suas fundações e elas acabam executando os próprios projetos das suas organizações, que é diferente do que a gente faz. A gente doa para as organizações que estão nos territórios, que estão na ponta. E dificilmente a gente consegue algum tipo de financiador dentro do Brasil. Os nossos financiadores são todos de fora. Com o resultado da aliança entre fundos, Fundo Brasil de Direitos Humanos, Fundo Casa Socioambiental e Fundo Baobá, que nós criamos à época da pandemia, nós atraímos a atenção de um financiador dentro do Brasil. Isso nos deixou profundamente felizes e orgulhosos, que manteve a parceria agora na segunda etapa dessa aliança, vai continuar nos apoiando nas emergências climáticas, justamente pelos resultados que nós pudemos mostrar a partir desse trabalho. Então, de forma geral, são esses os desafios, mas também a gente tem ganhos bastante significativos a partir das alianças. Muito obrigado, Cláudia. E agora, Luiz, qual são alguns dos desafios que vocês tiveram no momento de implementar essa questão de créditos comunitários? Muito obrigado. Eu acho que nossa função como diretor é ver esses desafios e achar formas para resolver. Eu poderia dar um seminário completo se eu falasse de todos os desafios que temos, mas tem alguns que são muito específicos. A metodologia foi pensada para várias regiões, não apenas para um território indígena ou um território rural. Nós queríamos que se adaptasse a diferentes condições. Então, nós não queríamos chegar com um modelo estabelecido e copiar e colar em todos os lados. Então, fizemos um manual de 22 oficinas em que fizemos um trabalho com a comunidade para perguntar como queriam o financiamento, qual prazo, quais pessoas. Nós tivemos que explicar termos financeiros, o que é taxa de juros, qual a taxa de juros que vocês querem. Queremos explicar que são uma garantia. E comunidades falaram: não queremos nenhuma garantia ou apenas uma hipoteca e vai ser suficiente. Então, essa adaptação para cada realidade devia ser respeitada. E nós fizemos isso através de um manual com 22 oficinas e a gente ia aos poucos. Paciência, para mim, é a maior virtude. Não podemos criar um programa de crédito enorme da noite para o dia numa comunidade. É aos poucos. Temos que ter treinamento. Se a gente quer uma coisa que dure no tempo, precisa ser bem feito. Então, quando as organizações vão funcionando, os fundos vão crescendo, as oficinas, eles colocam metas. Cada um fala: ah, queremos conseguir $1.000. E eles pensam:
Ah, mas esse crédito não é suficiente, essa quantia que nós temos. Então começam a pedir financiamento. E aí perguntam para os bancos, nenhum banco quer dar. Então, como ninguém quer, nós falamos: ah, então nós vamos aplicar a mesma metodologia, mas para arrecadar fundos para vocês. Então, ao invés de termos pessoas da comunidade como membros, vamos ter empresas de crédito. Essas empresas vão colocar dinheiro, cada uma, e vão passar para uma a empresa menor, uma organização menor. Então, a gente vai fazendo um trabalho aos pouquinhos que nos permite alavancar as empresas de crédito que estão fazendo as coisas bem, mas precisam de mais recurso. Então, esse é um segundo ponto que conseguimos em 2005. Consegui, os sócios da IDESA são as mesmas empresas de crédito no país. Eles têm seu capital, alavancamento, e eles têm uns 20 milhões de dólares em carteira para empresas de crédito de todo o país. Então, qual outro desafio? Bom, tem muitos. Um último que nós fizemos foi procurar outro tipo de sócios. A IAF nos ajudou muito. Criamos o primeiro fundo de investimento de impacto. Falamos para a IAF o seguinte: não é uma doação. Nós valorizamos muito o processo de doação da IAF, mas a última iniciativa foi invistam na IDESA, vão colocar um fundo, não como doação, mas como investidores. Então, criamos o primeiro fundo, que já tem 3 ou 5 anos, e que nos ajuda a fazer crescer o capital. Então, uma coisa é uma novidade, que nós estamos aproveitando muito nesta época. Bom, muito obrigado aos quatro. Embora a gente se depare com desafios que são transversais em cada uma das áreas que surgem quando nós queremos desenvolver estratégias de mobilização de recursos para as nossas organizações, mas também desafios bem pontuais, né, que vocês falaram de cada uma das suas áreas. Então, eu quero destacar como vocês transformam esses desafios em oportunidades. Vocês quatro coincidiram em falar que o desafio traz uma oportunidade, ou resolvemos vendo ele como uma oportunidade. Então, é a chave. E vemos até onde esse modelo pode chegar. E eu vou conectar isso com a minha última pergunta, antes de fechar o painel e passar para a mesa redonda, em que vamos poder falar em detalhes com cada um de vocês. Com uma perspectiva de organização, de iniciativa e de estratégia, gostaria de levar vocês para um panorama mais amplo, de entender a partir do que vocês fazem, como é a perspectiva regional. Qual a posição de vocês? Então, Verônica, no caso de vocês, como vocês veem o futuro a partir das metodologias que vocês propõem e como devemos nos transformar para atingir esse ponto? Bom, eu acho que juntando tudo que a gente falou aqui, é importante ter clareza sobre qual o fim, o propósito do que a gente faz, para não nos perder em todos esses caminhos de autossustentabilidade, ou focar apenas nos recursos. Nós nos baseamos em que nossos processos sempre sejam, ou seja com empresa social, seja com ONG, tenha um desenvolvimento integrado, ou seja, também desenvolver as pessoas, fortalecer pessoalmente as capacidades, o potencial das pessoas, dar ferramentas técnicas, quer treinamento ou inclusão econômica, empreendimento, empregabilidade, tudo conectado com empresas sociais, como a gente capitaliza as competências que temos como organização e também como a gente capitaliza pessoas. Então, eu gostaria de falar sobre isso porque consideramos que o modelo é perdurável,
igual qualquer fim social de qualquer uma das empresas ou iniciativa que uma organização possa implementar. E deve se basear nas próprias competências, o propósito. E no nosso caso, na Fudela, sustentabilidade surge da busca desse triplo impacto. Hoje em dia, percebemos que nosso propósito está intacto, nós estamos procurando outras alternativas, mas estamos fortalecendo a ideia de que precisamos desse desenvolvimento pessoal, comunitário, organizacional, tem que ser integrado, incorporando o eixo social, que a gente já tinha, o eixo ambiental, que é uma necessidade hoje, e o eixo econômico, porque não podemos falar em sustentabilidade organizacional se não tivermos sustentabilidade econômica. Então, achamos que nosso modelo vai ser sustentável desde que estejamos focados em seguir atrás do nosso propósito, nos juntando com os nossos parceiros nesse guarda-chuva de termos impacto social, ambiental, mas com mãos novas, e para isso temos que fortalecer as nossas capacidades. Então, eu vou parar para ir para passar para os próximos. Muito obrigado. Luiz Roberto, como vocês acham que está o futuro para a região a partir das propostas suas, das metodologias que vocês usam? Obrigado. Eu sempre vejo o futuro positivo, mas entendendo que existem desafios e que temos que achar maneiras de resolver de maneira inovadora. Nós vivemos numa região que é diferente. Ela tem muitas questões políticas, sociais, ambientais. Então temos que criar nossos modelos latinos. Muitas vezes a gente copia modelos muito corporativos ou de ou da Greenpeace ou de outras organizações, e a gente perde a própria fortaleza de saber se adaptar, entender como se adaptar. Muitos de nós tivemos que nos adaptar às situações que ocorrem nos nossos países, e a gente conseguiu lidar sendo ágeis, promovendo nossa empresa, uma empresa social, de uma maneira estratégica e rápida. Então, às vezes, por, pelo fato de querer algo muito grande, muito estruturado, a gente perde esse fortaleza, esse ponto forte de sermos latinos e de termos aprendido a viver nessa região do mundo. A sustentabilidade eu vejo como uma coisa que a gente precisa atingir, é uma meta, mas eu não vejo como uma coisa que a gente já tenha conseguido. Também não vejo que a gente precise atingir em algum momento. Eu acho que é uma aspiração que vai durar a vida toda. Só que os desafios mudam. Por exemplo, na minha indústria, fóruns falam sobre ciberataques feitos com inteligência artificial. Então, se me perguntar, isso é sustentável? Eu falo não, porque eu não tenho uma estratégia para superar um ataque com inteligência artificial que possa ser feito hoje. Então, tem que se preparar, tem que estudar todo dia quais são as tendências, porque se eu acho que eu já sou sustentável, possivelmente eu vou desaparecer muito rápido. Tem questões de regulamentações que todo dia estão ficando mais potentes. Nós entramos no mundo que é das empresas de crédito. Elas são sociedades anônimas, então eles nos encaram como sociedades grandes e às vezes os governos colocam regras que nos afetam. Por exemplo, colocaram um imposto para as sociedades, $300 uniforme para qualquer sociedade anônima no país. Então, a maior corporação paga $300 anuais de imposto e uma empresa de crédito criada numa comunidade indígena lá afastada também tem que pagar $300, que talvez fosse
todo o excedente, todo o lucro do ano. Então, agora estão falando que qualquer empresa dentro do país tem que ter um método de pagamento eletrônico. Então, isso afeta as empresas de pequeno porte. E aí, nós temos que estar muito ligados com a tecnologia, ver como é que a gente lida com isso. Podem ser pon- coisas simples, que fazem com que uma regra, uma imposição do governo não nos afete. Já teve mudanças grandes, a gente precisou juntar duas empresas pequenas para fazer uma maior para que elas possam sobreviver. Temos que lidar com superintendência, o Ministério da Economia, ou leis que vão ficando cada vez mais restritas, porque querem prevenir a lavagem de dinheiro, e aí eles colocam restrições que afetam qualquer movimento de dinheiro entre empresas. Então, é uma questão que temos que aprender a conhecer e achar maneiras criativas de lidar com elas. Sim, de acordo, Luiz. Agora, Cláudia, em casa, como vocês veem o futuro na arrecadação de recursos do crédito comunitário e as diversas alianças nas comunidades? Bom, esse futuro é sempre incerto. Como nós captamos recursos basicamente com organizações do norte global, essas fundações familiares, elas mudam com muita frequência as suas agendas e demandas. Então, isso muitas vezes interrompe um trabalho que a gente está fazendo num determinado território. Por exemplo, vamos apoiar a Amazônia agora, indígenas na Amazônia. São 2 anos de financiamento. Daqui 2 anos, não, agora a gente vai apoiar Cerrado com produção de alimento, etc. Então, como nós dependemos desses recursos para apoiar as organizações de base, essa mudança frequente nas agendas das organizações do Norte Global é um desafio, né? Outra coisa, existe um recurso enorme na mão da filantropia e ainda chega muito pouco aqui no Sul Global. Para vocês terem uma ideia, apenas 7% do recurso, que é inimaginável, é muito grande, destinado para as questões climáticas, apenas 7% está chegando aqui no Sul. É muito pouco do que está circulando aí no planeta em termos de recursos financeiros. Esse é um outro grande desafio que a gente tem. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a estratégia de fortalecer as organizações do Sul Global, trabalhar em aliança, como eu disse anteriormente, porque isso potencializa o nosso trabalho, os resultados são muito mais eficazes e a gente consegue demonstrar isso e atrair mais financiadores. Acho que um grande desafio também é a competitividade por recurso, porque apesar de nós trabalharmos em rede, em aliança, nós temos as nossas agendas individuais, cada integrante destas alianças ou destas redes. E muitas vezes nós captamos no mesmo ambiente de filantropia. Esse é um grande desafio também, esta disputa saudável, né, por recursos disponíveis. Esse é um desafio também. Mas, ao mesmo tempo, a gente, quando se dispõe a trabalhar em rede, tem que entender que muitas vezes a captação é para a aliança. Então, qual integrante daquela aliança tem mais condição de fazer a captação daquele determinado recurso? Então, em vez de fazer para a sua organização de forma individual, vamos fazer para o coletivo. Isso é uma forma também da gente conseguir manter a aliança. Ter o maior número de financiadores possível, uma diversidade de financiadores, isso ajuda, mas também traz um volume de trabalho enorme para cada organização, porque cada financiador, cada fundação familiar tem também a sua metodologia, o tipo de relatório que você tem que mandar, quais são os comprovantes, como você presta contas, isso tudo acaba refletindo internamente na organização que recebeu esse recurso, mesmo que seja para um trabalho coletivo.
né? Então, quanto mais a diversidade de financiadores, melhor, porque você tem a chance de manter um volume razoável de recursos para fazer doação, mas, ao mesmo tempo, você também tem uma demanda de trabalho interno muito grande para atender às especificidades de cada doador. Enfim, existem inúmeros desafios, mas a gente está trabalhando fortemente para fortalecer as organizações do Sul Global, os fundos, as comunidades de base, justamente para a gente se manter nesse ritmo de captação de recursos e doação para a base. De forma bastante resumida, é isso. Felipe, going back to you. Retornando a você. Como você acha que esses recursos podem atender suas necessidades dentro do território? Temos também que nos ajustar aos nossos círculos de atuação. E quando falamos de captação, temos que entender que temos diversos veículos diferentes e necessidades, que era exatamente o que a Cláudia acaba de destacar. Então, é um desafio complexo a coletar, ter a captação de fundos, de financiamento. Temos que nos unir a outras organizações, e ainda que seja o financiamento coletivo, e buscar uma agenda comum no território. Eu digo que existem diferentes veículos. Podemos ter à frente um fundo inovador, criativo, e esse tipo de resultados, de ferramentas, são atrativas. Porque, principalmente quando fazemos parte dos esforços coletivos. Então, aqui faço um convite a todas as organizações para nos unir e que conjuntamente possamos fazer propostas de uma maneira coletiva e certamente trabalhando juntos de forma coletiva teremos mais impacto e podemos chegar então a um nível superior institucional. Em seguida, o segundo ponto importante é também nos ajustar às mudanças. Se eu sou um atuante e quando falamos de filantropia, ela está constantemente em mudança para atender esforços. Por exemplo, no México temos o Johnson Center, que são novas alianças e tendências de filantropia. Aí temos que estar a par de tudo isso que está acontecendo e entender o que acontece de telemarketing, como a difusão dessas necessidades. Temos que entender que o mundo está mudando, existem novas tendências e temos que também nos atualizar e, principalmente, nos adaptar às mudanças, às tendências, às necessidades da comunidade, às tomadas de decisões. E sim, isso é possível. Podemos abraçar essas ideias inovadoras e trazer a nossa realidade local. E entender como essas comunidades em desenvolvimento enfrentam novas necessidades. Em terceiro lugar, tem a ver com as necessidades específicas, locais de cada organização. Eu sei que eu estou super convencido de que quando atendemos as necessidades locais do ponto de vista de qualidade, isso gera confiança. E com isso conseguimos angariar o dinheiro necessário e mais cedo ou mais tarde conseguimos atender as necessidades. Muitas vezes nós nos focamos apenas em fortalecer a organização, buscar recursos, porque é uma forma de sobreviver e essa é a realidade. Mas também temos que ter paciência e tomar em perspectiva de que esses valores, esses fundos, vão atender e criar resultados sociais locais, e causar impacto. Então, eu critico bastante esse aspecto de uma maneira positiva, porque acho que é importante a gente não perder de vista as necessidades locais. Por mais que os mecanismos de captação sejam de largo prazo, mas é importante nós compartilharmos também e focar nas necessidades locais. Obrigada, Felipe. Quero agradecer também a Verônica, a Cláudia, Luiz,
e tudo o que vocês nos deixaram aqui e os desafios que cada um enfrenta e como lidam com tudo isso. Quero encerrar nossa sessão e por tudo que nos apresentaram, os diferentes modelos, e quero somar, então, a tudo que vocês nos passaram, de que quando o que foi destacado sobre as vendas das agências do nosso hemisfério norte, e como destacado pela Cláudia, que os seus recursos, como afetam as nossas necessidades. Também quero fazer parte desse chamado de como ter certeza de que os recursos suficientes que possam ser necessários, de como outro aspecto, como inovar em cada organização para poder obter os recursos necessários de uma maneira efetiva, como criar eventos de maneira colaborativa. E também parte da nossa mensagem de como nos posicionar e desenvolver-nos no ambiente global para captar esses recursos que são tão importantes. O aspecto também da aprendizagem, da organização, que seja um processo contínuo, assim como desenvolver também as habilidades humanas das equipes e também designar as tarefas e assegurar que tenham resultados. Isso tudo é muito importante. Como Cláudia nos mencionou, e assim as necessidades das outras organizações. E também, finalmente, o tema da diversificação. É importante entender o que está acontecendo e continuar procurando oportunidades que atendam às necessidades das organizações. Agora, convido, então, a que se separem nas diferentes mesas e que busquem maiores informações com cada organização que permitam o desenvolvimento de todos. Quero também convidar que se registrem para as próximas atividades. Também temos aqui o concurso que vai acontecer, certifique-se de se registrar. Quero agradecer aos nossos 4